Boa noite, que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui na TV Canção Nova. Estou muito contente de chegar aí à sua casa e ser bem recepcionado. Imagino isso, sim, com certeza. Obrigado, nós estamos começando aqui o programa Além da Notícia, ao vivo, nesta quinta-feira. É sempre um momento muito precioso, muito importante para nós de debatermos aqui temas da atualidade, de debatermos aqui assuntos importantíssimos para o nosso dia a dia, para a nossa família. O de hoje também será muito interessante, tenho certeza que você vai gostar. Mas antes dele, eu gostaria de fazer hoje aqui 3 brevíssimos comentários. São 2 menções de repúdio e uma de aplauso. A primeira menção de repúdio àquele atentado terrorista ocorrido hoje na Espanha, perpetrado pelo Estado Islâmico, que deixou até agora 13 mortos e dezenas de pessoas feridas. A nós cristãos, uma competência de continuarmos a fazer bem o nosso dever de semear Jesus neste mundo. Fica aqui já este compromisso nosso. A segunda menção de repúdio é ao Parlamento brasileiro, que, lamentavelmente, está tentando, ainda não conseguiu, aprovar uma reforma política que eu chamaria de abominável, desrespeitosa com o sofrimento deste povo, que já vem sendo dissecado pela injustiça política que temos. Por piedade, senhores parlamentares, desistam de aprovar este fundo eleitoral imoral. Desistam. Sei de muitos que acompanham a Canção Nova. Em nome de Deus, hajam com coerência neste momento de tão grande sofrimento do nosso povo. A terceira menção que faço essa agora é de aplauso e até me alivio por fazê-la. Ao Ministério da Educação brasileiro, que retirou identidade de gênero e orientação sexual, termos estes da Base Nacional Comum Curricular. A identidade de gênero já havia sido rejeitada pelo Congresso Brasileiro, pelas câmaras municipais brasileiras, e algumas minorias, conduzidas por pequenos grupos, ainda tentam infiltrar-se em alguns meios no Brasil para ressuscitá-la ou para dar vida a ela. E educação sexual compete à família, aos pais. Portanto, parabéns ao Ministério da Educação, que corajosamente, e vem sendo por isso muito criticado, mas corajosamente retirou essas 2 menções da Base Nacional Comum Curricular. Pois bem, dito isto, agora vamos lá, seguindo ao nosso programa de hoje. Um tema certamente que vai agora também fazer o nosso coração respirar muito bem. Vamos falar hoje sobre Dom Bosco, os jovens e o Brasil. Quem foi este homem? O programa aborda hoje uma figura encantadora que influenciou mudanças em seu tempo, na igreja, no mundo, e cujas mudanças perduram até os dias de hoje. Dom Bosco, o santo que tocou o coração dos jovens e nos emociona com sua bondade. Aclamado pelo Papa João Paulo II como o pai e mestre da juventude. Nasceu no dia 16 de agosto, ontem, portanto, faria aniversário de 1815 na Itália, portanto 202 anos atrás. Foi padre, educador e criador do sistema preventivo em educação. Dedicou sua vida à educação e muito se empenhou no desenvolvimento da imprensa católica. Viveu 72 anos e foi canonizado em 1934 por Pio XI. Para falar sobre Dom Bosco e sobre um acontecimento importante também que nós teremos na capital federal, num dos ícones eu diria, da congregação salesiana no Brasil, que é o Santuário Dom Bosco em Brasília. Nós temos aqui alguns convidados e eu já gostaria de saudá-los. Padre Aguinaldo Soares, bem-vindo, boa noite. É vigário da paróquia Santuário Dom Bosco em Brasília, bem-vindo. Muito bem, Ronaldo, obrigado. Agradeço o convite e podermos estar aqui participando com você nessa noite. Cumprimento também Padre José Marinoni, diretor executivo da Rede Salesiana Brasil. Bem-vindo, Padre Marinoni. Muito obrigado, boa noite. Agradeço também pelo convite que nos foi dirigido e espero que possamos corresponder à sua expectativa e à expectativa dos telespectadores. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, hein? Um italiano entre nós, portanto, já brasileiro. O salesiano já brasileiro entre nós também, e reforça um pouco mais ainda dessa presença de Dom Bosco entre nós. Pois bem, senhores, os senhores são salesianos. Por que Dom Bosco deu este nome a esta congregação, a estes seus filhos que estão espalhados por todo o mundo e que são hoje representados de tantas formas em seu movimento? Por favor. Muitas congregações
recebem o nome do fundador, né? São Camilo, camilianos, São Francisco, franciscanos. Dom Bosco, porém, escolheu como patrono para a congregação salesiana São Francisco de Sales, um santo identificado como um santo da bondade, da mansidão. E Dom Bosco tinha que, para trabalharmos com a juventude, que é o nosso carisma, essas seriam virtudes fundamentais. Muita paciência, muita bondade, muito amor no trato com os jovens, para justamente conseguir tocar o coração deles. Bom, e tem um particular. Ele escolheu justamente esse nome, Salesianos, que vem de São Francisco de Sales, porque São Francisco não era tão bonzinho assim, não. E ele conseguiu, com muito trabalho, com muita força de vontade, muita oração, se transformar no santo da bondade e da paciência. E Dom Bosco queria realmente ressaltar essas características de Francisco de Sales, que deveriam ser encarnadas pelos salesianos. E como está configurada hoje a obra salesiana no mundo? Em quantos ramos ela está dividida? Onde ela está presente? Como ela age onde está? É uma pergunta muito complexa, né, Aguinaldo? Um bocado. Mas os senhores aqui vão conseguir falar tudo sobre ela. Os salesianos estão presentes em 134 países. Não são 132, mas são 134. Muito bem. E aí, é claro, a sua pergunta é um pouquinho capciosa. É claro, no tempo de Dom Bosco fundou os salesianos, né? Em 1862. Muito bem. Logo em seguida, ele ainda vivo, ele também fundou em 72 o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, juntamente com Madre Mazzarello. Mas os cooperadores salesianos, os ex-alunos, também fazem parte da família salesiana. Hoje, no mundo, nós temos temos 31 grupos que fazem parte da família salesiana. E vocês também são beneficiados com isso, né? Somos, nós são salesianos também, pelo tá vendo? nosso pai que é salesiano. Pois é. Padre Jonas. E o Aguinaldo vai acrescentar algo mais, São né? 31 ramos, portanto, Padre Aguinaldo. Exato. Isso esparramados no mundo todo. Em número hoje. Tem como saber em número quantos são? Ajuntando. Os salesianos somos cerca de quase 17 mil. As irmãs salesianas, também acredito que próximo disso, né? Depois, aquilo que Dom Bosco pensou foi de criar um vasto movimento em favor da juventude. Então, nós podemos dizer que são muitos grupos, muitas pessoas, não temos no momento como dizer exatamente qual é esse número. O fato é que todo esse carisma, toda essa força da presença salesiana no mundo através de todos os grupos que integram a família salesiana, tem sempre o compromisso do carisma, que é o trabalho em favor da juventude, o trabalho na área da educação, o trabalho social, o trabalho missionário. Então, tudo isso faz parte do carisma, e aqueles que integram essa nossa família, sejam como leigos, né? Por exemplo, os salesianos cooperadores, todos vivem... Cooperadores que os salesianos chamam são o quê? São pessoas que trabalham com a obra salesiana? Ou são benfeitores? Não, nem uma coisa nem outra. E uma coisa e outra. São leigos, são pessoas leigas que têm um regulamento a seguir, fazem como se diz, chamam um juramento, também tem realmente, não são votos, um compromisso, muito bem, bem dito. É quase uma ordem terciária. Isso, sim. É um compromisso e tem umas normas claras para seguirem, obedecerem. E foram criados por Dom Bosco. Dom Bosco queria que os seus salesianos arregaçassem as mangas da camisa. E ele dizia, os cooperadores... Bom, ele criou também
dentro da família salesiana, os irmãos, né? Os irmãos salesianos. Né? E o que os irmãos, ele dizia Dom Bosco, onde o sacerdote não pode chegar, esses salesianos irmãos é que tem que chegar. E esse salesiano irmão, ele é um celibatário, como em outras celibatário, com os mesmos direitos, os mesmos deveres do salesiano. Eu perguntei aqui também, nessa pergunta ainda, que eu sei que foi bastante vasta, aquilo que faz a obra salesiana, como trabalha, como age na sociedade, e isso nos vários lugares, nos vários continentes onde estão. Aqui, por exemplo, a gente sabe no Brasil, trabalha com crianças nas escolas, tem obras sociais maravilhosas, como o Cezam aqui em Brasília, que nós estamos tão próximos deles, temos até garotos que trabalham conosco aqui na TV Canção Nova também. Mas o que mais ainda neste mundo afora? A grande síntese do objetivo do trabalho de Dom Bosco ele trazia quando ele dizia que ele queria formar bons cristãos e cidadãos honestos. E eu acrescento, e profissionais competentes. Também. Onde começam nas nossas escolas, passando pelas universidades. Mas o Padre Aguinaldo vai continuar. É realmente esse o carisma de Dom Bosco, bons cristãos e honestos cidadãos. Então isso significa, na prática, uma preocupação com a pessoa do educando, do destinatário, do adolescente, do jovem, que recebe a ação educativa do trabalho salesiano, uma preocupação de inseri-lo na sociedade como alguém responsável, como alguém comprometido com o bem, como alguém capaz de ser solidário nas ações e, ao mesmo tempo, tendo uma formação religiosa, uma formação cristã, uma base espiritual, que dê a ele também o sentido do religioso na própria vida, que nós entendemos como essencial para o equilíbrio da pessoa humana. Então, essa boa fundamentação humana é ao mesmo tempo uma boa fundamentação religiosa. Então, essa é a base do nosso trabalho. Acontece na escola, acontece, como foi lembrado, no trabalho social, acontece nas nossas presenças dentro das paróquias, que nós temos também no campo universitário. Então, sempre nós procuramos conjugar essas duas ações e integrá-las, porque entendemos que ela é fundamental na formação da pessoa humana, sobretudo para formar uma pessoa de forma integral. Estamos falando tanto aqui de Dom Bosco, mas eu queria fazer uma pergunta agora que vai nos fazer pensar um pouco. Quando se fala dele, deste homem, deste santo, o que não se pode deixar de mencionar na personalidade de Dom Bosco, em sua ação, em seu tempo? Bom, Dom Bosco, ele procurou, veja bem, é interessante notar na vida de Dom Bosco que Dom Bosco, ele queria ser missionário, queria ser uma porção de coisas. E ele foi colocado, depois de padre, naquela época, o que significava ser padre? Havia grande preocupação da subsistência. E Dom Bosco teve a oportunidade de ganhar um bom dinheiro, porque a Marquesa Barolo lhe ofereceu a oportunidade, cuida das meninas aqui, que eu tenho meninas pobres, meninas órfãs. Mas José Cafasso, que foi o grande orientador, padre José Cafasso, contemporâneo de Dom Bosco, foi o grande orientador, o grande conselheiro de Dom Bosco, falou assim, Dom Bosco, vem comigo. Cidade de Turim, naquela época, estava se transformando numa cidade industrial. Era a época, estava começando a era industrial. E o que acontecia? Havia um êxodo muito grande de adolescentes e jovens que vinham das cidadezinhas do interior para a capital, pensando que lá iriam encontrar o Eldorado, que nada. Encontravam miséria. Encontravam hoje a droga, a prostituição, tudo que a gente possa imaginar. E o Cafasso falou, vem comigo, Dom Bosco, padre novo. E qual foi a lição que o Cafasso deu para Dom Bosco? Levou Dom Bosco para as prisões de Turim. E Dom Bosco ficou impressionado porque ele viu atrás das grades muitos jovens e adolescentes. E aí que teve a inspiração. É para a recuperação desses jovens que
que eu vou dar a minha vida. E foi isso mesmo. Nada muito diferente do que estamos vendo agora em nossos tempos, hein? Pois é. Até porque eu diria que uma característica muito importante, que é marcante na figura de Dom Bosco, é justamente o aspecto dele ter sido um grande visionário, não só pelos sonhos que fazem parte da história de Dom Bosco, mas sobretudo por ele conseguir ver muito além do seu tempo. Na época de Dom Bosco não se falava, por exemplo, de direitos humanos. Isso. Essa não era uma terminologia usual. E, no entanto, nós podemos dizer que ele foi um grande defensor, um ardente trabalhador na defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana. Dou alguns exemplos. Então, Dom Bosco, para assegurar que os seus jovens tivessem a escolarização, ele deu início a escolas noturnas, para que pudessem os seus adolescentes, seus jovens, tendo que trabalhar durante o dia, ter a oportunidade do estudo no período da noite. As escolas profissionais. Um estudo que nem era, vamos dizer assim, colocado para aquelas camadas mais simples da população. Ele inicia as escolas profissionais, né, com diversos cursos, mas ele fez algo que eu diria muito além também do seu tempo, que foi buscar para os seus jovens que trabalhavam ali na construção civil, tinham deixado o campo, vinham para a cidade procurar trabalhos e ali acabavam sendo muitas vezes explorados naquelas construções com trabalhos pesados, sem garantias nenhuma. Ele vai fazer os primeiros contratos de trabalho Que se conhece. para defender os direitos dos seus jovens e, claro, oferecer também garantias no preparo que ele se propunha a fazer com os jovens que iam ser inseridos ali no trabalho. E tem uma particularidade ainda que eu gostaria de chamar a atenção nesse sentido, porque as nossas políticas hoje sociais aqui no Brasil falam, quando se trata do acolhimento institucional para aquelas crianças, adolescentes que não têm família, de fazer um trabalho em pequenos grupos, possivelmente em casas, para criar um espírito de família. Isso é uma visão muito recente, que nos tirou de instituições que eram verdadeiros internatos até bem pouco tempo. E Dom Bosco, já na sua época, fazia questão que a Casa Salesiana fosse sempre orientada pelo espírito de família. A relação entre os educadores e aquelas crianças, adolescentes, jovens que estavam ali, deveria primar por um ambiente de família, um ambiente de alegria, por uma proximidade entre educadores e educandos. Então, algo muito estranho até, nós poderíamos dizer, naquela época, quando havia toda uma rigidez institucional, um peso muito grande nas relações da autoridade com o discípulo, do mestre com o aluno. Cultural. Eu vou pedir só um instantezinho, já temos que ir para o primeiro intervalo, mas a gente tudo volta bem. já para ficar muito à vontade, mas eu quero destacar algo que o senhor falou bem brevemente aqui. O primeiro contrato de trabalho que se conhece, Dom Bosco foi quem firmou. Pois bem, já a gente vai voltar na sequência. Eu vou perguntar sobre os sonhos de Dom Bosco que influenciaram a igreja, o mundo e aqui o Brasil também, porque é o santo dos sonhos ele. Eu sei que você está também aí em casa agora mandando já perguntas aqui para nós, já vou fazê-las aqui aos nossos convidados. Continue mandando aí nesse número que aparece embaixo aí do seu televisor. A gente vai para o intervalo brevíssimo e voltamos já aqui nesse programa especial de hoje que fala sobre Dom Bosco, santo da juventude. Já voltamos.